Tá, voltando aqui então, aí tá. Então, vocês podem incluir livros, teses e monografias. Aí vocês vão selecionar os artigos das bases de dados. Como que vocês vão selecionar? Vocês vão ter que criar com a orientadora de vocês alguns critérios dos artigos que vocês vão incluir na pesquisa e vão excluir. Depois eu vou passar um pouquinho mais pra frente ali no outro arquivo. Então, assim, eu coloquei um exemplo ali embaixo, por exemplo, audição e idoso. Vai aparecer vários artigos. Vocês vão ver qual que serve para vocês e qual que não serve. Então, vocês têm que criar esse critério de inclusão e exclusão, tá? Aí vocês vão ler, vocês podem ler, por exemplo, o resumo, né, para ver se ele vai entrar na pesquisa de vocês e deixa ele selecionado, salva ele, faz download, deixa ele selecionado para depois vocês lerem ele na íntegra, tá? E aí vocês vão ler todos esses artigos que vocês escolheram, todos esses artigos que vocês selecionaram e vão escrever o projeto de vocês. Então eu coloquei aqui algumas opções de bases de dados para realizar a pesquisa. Então tem o site aqui, só clicar em cima. Então a gente tem a Lilacs, a Cielo, a PubMed, a BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, e a Medline, tá? Que é a BIREME, a mesma coisa. Então, eu fiz uns prints aqui das telas para vocês verem como que funciona. A gente já teve isso em sala de aula, só estou reforçando, mas a gente já teve isso. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, na BVS, por exemplo, eu cliquei, as minhas decks foram audição e idoso. Então, se vocês olharem ali, apareceram 100 artigos. Desculpa, ó, apareceram ali, são 100 páginas, tá? Então, você seleciona se você quer que mostre na página 1, 20, 50 ou 100. E aqui do lado aparece o resultado, 470 artigos. Então, vocês vão ler, às vezes pelo título vocês já conseguem incluir ou excluir da pesquisa, tá? Por exemplo, aqui, ó, fala de potencial evocado miogênico, da VEMP, né, cervical em idoso. Não é isso que eu quero para minha pesquisa, então eu já excluo e assim eu vou fazendo. Na Cielo, mesma coisa, eu coloquei lá, ó, audição e idoso, tá? Apareceram 104 artigos, tá? E aí eu vou selecionando. Na PubMed, audição e idoso, aí eu filtro, ó, eu coloquei ele no filtro de 2015 a 2020. Tá? E aí, vocês têm que ler aqui e ver qual que vai entrar na pesquisa de vocês. A BVS aqui, ó, mesma coisa, audição idoso. Aí a Medline aqui, a BIREME, mesma coisa, ó, aparece vários artigos na Medline, tá? A Medline normalmente é em inglês. E ali no portal, ali em meus materiais, eu postei alguns artigos de revisão bibliográfica. Eu coloquei o resumo de uma aqui para vocês entenderem como que vai funcionar. Então, aqui, ó, nesse resuminho, eles colocam assim, que foi realizada a pesquisa bibliográfica utilizando o banco de dados eletrônicos, Medline, Lilacs e Cielo, de 2006 a 2010. As palavras-chave utilizadas em inglês foram, aí eles colocam as palavras, né, as DECs, nas bases de dados Medline e Lilacs, e em português, autismo e fonoaudiologia na base de dados Cielo, porque a Cielo, a pesquisa, você utiliza termo em português. Resultado, o total de artigos encontrados utilizando as palavras-chave propostas foi de 117 artigos, e ao selecionarmos os artigos referentes aos anos entre 2006 e 2010, obtiveram 48 artigos. Conclusão, foram encontradas 25 propostas de intervenção. Dessas, 6 mostraram etapas progressivas de aplicação, desenvolvimento do método, 7 são compostas por uma única etapa, 9 são estratégias relacionadas a participantes, materiais e locais, e 3 não foram detalhados em seus respectivos artigos. Então, eu coloquei aqui, colei esse resuminho para vocês entenderem como vai funcionar a revisão bibliográfica de vocês, tá? Aí, vamos ver um outro aqui. Agora, esse outro arquivo aqui que eu postei para vocês são os tipos de revisão. Quanto aos tipos de revisão, eu vou pedir para vocês definirem
com a professora orientadora, qual tipo de revisão vocês vão fazer, tá? Então, a gente tem a revisão integrativa de literatura, que é um método que tem como finalidade sintetizar os resultados obtidos em pesquisa sobre um tema ou questão. Isso de modo muito sistemático, tá, gente? Então, ele é mais usado para a área clínica. Então, você vai ter um tema, um foco, e vai pesquisar sobre esse tema e descrever o que os artigos estão falando sobre esse determinado tema, tá? Essa é a revisão integrativa. A sistemática, ela já é um modo de responder uma pergunta específica, um problema de pesquisa específico, tá? E aí ela é mais utilizada para a área de saúde, justamente, porque ela vai mostrar o que tem de novo sobre determinado assunto, tá? A narrativa, você vai escolher somente alguns trabalhos, vai ler e vai como se fosse fazer um resumo de vários trabalhos. Então, ela é uma narração, tá? E aí, o critério de inclusão e exclusão que eu comentei antes, então vocês têm que definir os estudos que vocês vão incluir e os que vocês vão excluir da pesquisa de vocês. Aí, vocês têm que definir com a orientadora, eu não posso ajudar nessa parte, tá? Definam com ela os critérios da pesquisa de vocês. Então, vocês têm que pegar a fonte. Qual vai ser a fonte? Então, é interessante que vocês usem pelo menos 3 bases de dados, tá? Idioma dos estudos, vão pegar só artigo em português, vão pegar português, inglês, português, espanhol, enfim. As palavras-chave, então, por exemplo, no meu exemplo aqui seria audição e idoso. Critérios de inclusão, trabalhos que tratem do idoso, com foco na audição e tem uma abordagem quantitativa. Aqui eu já filtro bastante o número de artigos que vai aparecer lá na base de dados. E o critério de exclusão, então eu vou trabalhos que não tem metodologia bem clara, vai ser excluído. E pesquisas sem embasamento nos autores também serão excluídas, tá? Então, esses aqui são os tipos de pesquisa que vocês têm que definir com a orientadora. Os tipos de revisão que vocês vão fazer, tá?